Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na designação desta semana, nós discutiremos a sessão 45 de Doutrina e Convênios. Convidamos você, que é aluno do Instituto, a acessar a descrição do vídeo e marcar a sua presença na lista de presença por este formulário online. A sessão 45 foi recebida na época em que Joseph Smith estava em Kirtland e havia pouco mais de um mês que ele estava lá. E a grande maioria dos santos de Nova York ainda estava em Nova York, devendo chegar a Kirtland somente nas próximas semanas. A chegada do profeta a Kirtland, Ohio, marcou o início de um período de rápido crescimento da jovem igreja. Em junho de 1831, para vocês terem ideia, o número de membros ultrapassava 2.000. Como era de se esperar, esse crescimento gerou muita oposição. John Whitman registrou: naqueles dias, início de março de 1831, o Senhor abençoou grandemente seus discípulos e deu revelação após revelação. Doutrina e Convênios 46 e 47, por exemplo, foram recebidas no dia seguinte a essa revelação, que continham doutrina, instruções e profecias. A palavra do Senhor veio ao vidente como se segue. E aí nós temos a sessão 45. Em 1831, como agora, as circunstâncias e os detalhes exatos da segunda vinda de Cristo geram muita especulação entre os santos. O tipo de especulação que não é particularmente saudável. Em Kirtland, durante esse período, fenômenos espirituais falsos e espíritos falsos acompanhavam especulações doutrinárias extremas sobre a segunda vinda e eram preocupantes para a igreja. A sessão 45, então, pode ter sido dada em parte para responder a algumas das perguntas dos membros e para acalmar as especulações extremas e a histeria doutrinária a que alguns se entregavam. Versículo 1 da sessão 45. Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino. Escutai e dai ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem e se movem e têm seu ser. A palavra escutar ou dar ouvidos ou alguma dessas variantes aparece 10 vezes nos primeiros 15 versículos dessa sessão. É a voz dele que devemos escutar. Não devemos dar ouvidos à voz distorcida e turbulenta do mundo. Essa revelação, então, não é direcionada a um indivíduo em específico, mas para toda a igreja. Ele diz: ó povo de minha igreja. Não restaria dúvida alguma de quem se deveria ouvir, não necessitando de aplicação em nossas vidas por substituição do mandamento dado a outra pessoa. Então a gente não precisa colocar nossos nomes no lugar do nome do destinatário da revelação, porque essa revelação foi dada justamente para toda a igreja. Todos nós devemos ouvir. Versículo 2. E também digo: escutai a minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora em que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada e vossa alma não estará salva. Aqueles que não ouvirem ao Senhor correm o risco de serem encontrados sem redenção do pecado e do diabo quando o Senhor retornar. Todos os que não estiverem preparados naquele dia serão destruídos. Além disso, o fim do mundo chega todos os dias para alguém. Quando chegar o nosso último dia, não seremos poupados das dores do inferno se nossas almas ainda não estiverem salvas. E é por isso que Alma 34:32 vai dizer: pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar com Deus. Após esta vida vem a noite, a morte, na qual nenhum trabalho pode ser executado. É bem verdade que este tempo desta vida ainda inclui o mundo espiritual, mas devemos nos lembrar que no mundo espiritual
Se nós tivermos todas as chances aqui na Terra, será muito mais difícil lá aceitar a verdade que ouvimos quando tínhamos este corpo mortal. O verão é essa época de trabalhar e preparar uma colheita com a qual se possa sobreviver no inverno. Em muitas épocas e lugares, aqueles que negligenciam o trabalho enquanto havia tempo, ou seja, no verão, se veem sem provisões quando o inverno começa e muitas vezes morrem por sua tolice. Famosa parábola da formiga e da cigarra. O Senhor aplica aqui essa lição de vida cotidiana às coisas espirituais. Aqueles que se recusam a se preparar para sua segunda vinda enquanto ainda há tempo, vão perecer no último dia e enfrentarão um destino mais cruel do que simplesmente fome. Versículo 3: Ouvi aquele que é advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Nós podemos cruzar esse advogado com Doutrina e Convênios a 29:5. Se nós tivéssemos que apresentar o nosso próprio caso a Deus no dia do juízo final, a gente ia perder com certeza, e não nos seria permitido entrar no reino celestial. Só temos um único advogado, um único porta-voz que pode apresentar o nosso caso com sucesso ao Pai. E esse advogado é o Filho. Ele tem um argumento invencível que certamente vai convencer o juiz e vai garantir a nossa absolvição. E qual é esse argumento? Nós podemos ver a partir do versículo 4. Mas antes vamos estudar um pouquinho o que significa pleitear. Pleitear no dicionário significa manifestar-se a favor de, defender, requerer. Nos versículos seguintes desta revelação, nós vamos estudar qual é o pleito de Jesus Cristo, qual é o argumento dele, qual é a estratégia de defesa dele. Reparem que nos próximos versículos ele não vai citar nada que foi feito por nós. O argumento inteiro é baseado no que ele fez por nós. Ou seja, só ele pode nos salvar da condenação certa. A figura do promotor, acusador, é desempenhada por Satanás. E vocês podem cruzar com Apocalipse 12:10. Ele é chamado exatamente de acusador. É ele que se dá ao trabalho de apontar o dedo e expor nossas falhas. Então vamos ver qual é esse argumento invencível de nosso advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Então, quando nós entramos nesse tribunal como acusados, todos os olhos se voltam para nós. E Cristo está dizendo: não, 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 peraí, volta os olhos para mim. Volta os olhos aqui para o sacrifício que eu fiz. Não contempla as falhas deles. Nós temos culpado escrito na nossa testa, escrito no nosso corpo inteiro, nós cheiramos a culpado, agimos como culpados. E o Salvador diz: não, 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 não contempla isso, Pai, contempla o que eu fiz. O sangue do teu filho, aquele que não cometeu pecado, que morreu para salvar esse que é só pecado, que é cheio de pecados. Então, Jesus Cristo expõe o caso não apresentando nada que nós fizemos, mas tudo que ele fez por nós. A glória de Deus é a exaltação e a vida eterna do homem, já vemos isso nas Escrituras. Já que Jesus Cristo foi enviado para nos salvar e glorificar ao realizar essa tarefa, o Pai que o enviou e cujo plano de salvação é esse, também realiza com sucesso sua obra e é glorificado por nossa glorificação. Versículo 5: Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome para que venham a mim e tenham vida eterna. Cristo está dizendo para o Pai poupar os que creem nele,
que se achegam a Ele. Então, essa talvez seja a parte fundamental para que nós possamos ter vida eterna. Se achegar a Jesus Cristo, crendo nele. Versículo 6: Escutai, ó povo da minha igreja, e vós, élderes, juntos escutai e ouvi a minha voz, durante o tempo que se chama hoje, e não endureçais o coração. Na linguagem das Escrituras, eras ou dispensações anteriores do Evangelho são às vezes chamadas de ontem, como por exemplo em Doutrina e Convênios 20, 11 e 12. Hoje, ou o dia dessa vida em que devemos realizar nossos labores, como já citamos Alma 34, 32, é o período de nossa provação, em que o arrependimento e a mudança são possíveis. O período compreendido então entre o nosso nascimento mortal e nossa ressurreição. Assim sendo, amanhã é o dia da ressurreição, começa na ressurreição, após a qual a mudança não vai ser mais possível, e quando entraríamos em um novo dia de nossa existência eterna. Ontem também pode ter referência ou ser entendido, tá? A nossa própria existência individual como período de nossa vida pré-mortal. Hoje, então, seria a nossa vida mortal, incluindo o nosso tempo no mundo espiritual, e amanhã seria a nossa vida ressurreta. Se quiserem ver um pouquinho mais sobre esse amanhã, podem ler em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 24, em referência à segunda vinda e ao julgamento dos iníquos. É interessante notar também que a palavra ouvir em inglês, tá, pode ser quase colocada dentro de coração. Coração em inglês é heart e ouvir, ear. E bem no meio da palavra coração em inglês está ear, que é ouvir ou ouvido. Está bem no centro da palavra coração, tá? Por isso, talvez que ele associa muito aí ouvir e coração, e não endurecer o coração. Ouvir e deixar que essa palavra chegue no meio de nosso coração. Versículo 7. Pois em verdade vos digo que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a luz e a vida do mundo. Uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Eu vim aos meus e os meus não me receberam. Essa frase se refere aos filhos do convênio que Jeová, o Cristo, fez com Abraão, Isaque e Jacó, chamado de Israel. Particularmente aqueles que pertencem à tribo de Judá, a tribo de Jesus Cristo, a tribo dele próprio. E visto aí que os filhos pertencem aos pais e os pais pertencem a Cristo, os filhos também devem pertencer a Jesus. Jesus se refere aqui, então, à geração de judeus que o rejeitou e o crucificou. Continuando o versículo 8: Mas a todos os que me receberam dei poder para realizar muitos milagres, e para se tornarem os filhos de Deus. E aos que creram em meu nome, dei poder para alcançarem a vida eterna. Os judeus da época de Jesus que o receberam a Jesus Cristo e receberam o seu ensinamento, receberam o Evangelho, receberam o sacerdócio, o novo e eterno convênio e a plenitude das ordenanças do Evangelho. Esse poder para alcançar a vida eterna só é manifesto nas ordenanças do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, a saber, todas as ordenanças encontradas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, incluindo as de mais alto grau que são administradas no templo. É aí que nós temos poder para alcançar a vida eterna. Sereis investidos de poder do alto, esse mesmo poder. E assim também mandei ao mundo meu eterno convênio, para ser uma luz para o mundo, para ser um modelo para meu povo e para que os gentios o procurem, e para ser um mensageiro diante de minha face, e preparar o caminho diante de mim.
Essa palavra aí, modelo, é sinônimo de estandarte. Nós podemos comparar com Doutrina e Convênios 9834, seção 105, 39. Em inglês, modelo aí é standard. Ambos os termos referem-se a um sinal, estandarte, bandeira, emblema ou outro objeto que pode ser erguido ou mantido no alto para ajudar as tropas, os seguidores, discípulos ou membros a se reunirem ou se unirem ao lado certo ou no lugar certo, ou para ajudar a mantê-los orientados em seu devido lugar depois de organizados. Em última análise, o próprio Jesus Cristo, erguido na cruz em seu papel sacrificial como Cordeiro de Deus, é o estandarte para as nações, que vai reunir os fiéis a si mesmo e os manterá orientados em seu devido lugar em Sião, depois de terem sido reunidos. No entanto, como Cristo não está mais na cruz, o estandarte erguido para as nações nos últimos dias será seu evangelho restaurado, seu convênio eterno, sua Sião. Versículo 10. Portanto, entrai nele, no caminho, no convênio, e com aquele que vier eu arrazoarei, como fiz com os homens em dias passados, e mostrar-vos-ei meu forte argumento. Podemos cruzar esse arrazoar com Isaías 1,18, quando ele diz: Vinde e argui-me, e fala sobre os pecados se tornando brancos como a neve. O forte argumento de Jesus Cristo é o sacrifício que ele fez por nós. É o argumento invencível, imbatível, que nos absolverá. Versículo 11, portanto, juntos escutai e deixai-me mostrar-vos minha sabedoria, a sabedoria daquele que dizeis ser o Deus de Enoque e de seus irmãos, que foram apartados da terra e recebidos em mim, uma cidade reservada até que venha o dia da retidão, dia procurado por todos os homens santos, e não encontrado devido a iniquidades e abominações. O Senhor ele havia prometido a Enoque que, como parte da restauração nos últimos dias, uma cidade santa seria construída na terra. Nós podemos ver isso em Moisés, capítulo 7, versículos 62 a 64. Esse é uma cidade reservada até que venha o dia da retidão. Versículo 13. E eles confessaram ser estranhos e peregrinos na terra. Entre os fiéis aí nos tempos do Velho Testamento havia aqueles que foram transladados e separados da terra. Os principais entre eles eram os da cidade de Enoque. Depois que essa cidade foi transladada, outros que buscaram imitar fé e retidão de Enoque e seu povo também foram arrebatados ao céu. Outros ainda confessaram-se estrangeiros e peregrinos na terra, ou seja, seus corações e mentes estavam voltados para as coisas de um mundo melhor, como falado na seção 25 de Doutrina e Convênios. Buscaram privilégios, mas não obtiveram essa bênção enquanto estavam na mortalidade. O hino 177 do Inário Santos dos Últimos Dias, intitulado Ó Meu Pai, na sua segunda estrofe, diz o seguinte: Às vezes ouço em segredo, um estranho és aqui. Bem sei que sou um peregrino, de outra esfera em que vivi. Versículo 14. Mas receberam a promessa de que o encontrariam e o veriam na carne. Portanto, escutai e arrazoarei convosco, e falar-vos-ei, e profetizarei como fiz com os homens em dias passados. O escopo das profecias referentes às tribulações que precederão a segunda vinda de Cristo não foram revelados pela primeira vez nessa dispensação ou durante a geração dos apóstolos dos dias modernos. De fato, profetas como Enoque receberam em visão que após a grande tribulação, o Senhor retornaria à terra para reinar em justiça. Parece que o prelúdio para essa revelação referente às tribulações que antecederão o retorno do Salvador e o estabelecimento da cidade de Sião ou Nova Jerusalém foi a tradução inspirada do registro de Enoque,
que está lá registrado em Moisés 7, 60 a 67. Versículo 16: E mostrá-lo-ei claramente, como a meus discípulos o mostrei quando estive diante deles na carne. E falei-lhes, dizendo: Como me tendes perguntado sobre os sinais da minha vinda, no dia em que, nas nuvens dos céus, eu vier em minha glória para cumprir as promessas que fiz a vossos pais. Na terça-feira da Semana Santa, Jesus reuniu seus discípulos para ensiná-los em particular. Ele escolheu como cenário a encosta a leste de Jerusalém, conhecida como Monte das Oliveiras. Esse local deu o título de Discurso do Monte das Oliveiras, ou Olivet Discourse, aos ensinamentos do Salvador sobre a destruição de Jerusalém e os sinais da sua segunda vinda. Há vários relatos dessa discussão nas Escrituras. Mateus, Marcos e Lucas incluíram trechos deste discurso em seus testemunhos. Hoje, além dos relatos registrados nos evangelhos, temos o privilégio de ter esse discurso incluído aqui na seção 45 e nas traduções inspiradas de Joseph Smith de Mateus, Marcos e Lucas. Essa revelação, registrada em Doutrina e Convênios 45, levou o profeta Joseph Smith a deixar de lado a tradução do Velho Testamento, na qual ele estava envolvido no momento, para começar a tradução do Novo Testamento. Versículo 17: Pois uma vez que tendes considerado como aprisionamento o longo tempo em que vosso espírito esteve ausente de vosso corpo, mostrar-vos-ei como virá o dia da redenção e também a restauração de Israel disperso. Sobre essa ausência do espírito do corpo como uma escravidão, podemos conferir em Doutrina e Convênios 93, de 33 a 34. Ser redimido é ser liberto do domínio e poder do adversário. Tal será o caso para aqueles que viverem durante o período em que Satanás está preso, o período conhecido como milênio. O antigo reino de Israel será restabelecido, tanto o reino do norte quanto o reino de Judá. Foram destruídos e seus cidadãos foram dispersos entre todas as nações da terra. O Senhor prometeu à casa de Israel que não os abandonaria, mas que os reuniria e restauraria como nação nos últimos dias. É o que chamamos de coligação. O sacerdócio presidirá essa coligação, que primeiro trará corações e almas a Cristo e depois conduzirá a casa de Israel às terras prometidas de herança. Se vocês quiserem estudar a seção 45, indico acompanhá-la com a tradução de Joseph Smith de Mateus 24, que é o nosso comentário mais útil sobre o discurso do Salvador, sobre os sinais dos tempos. Versículo 18: E agora vedes este templo situado em Jerusalém, que chamais casa de Deus, e vossos inimigos dizem que essa casa jamais cairá. O templo em Jerusalém havia se tornado, naquela época, um covil de ladrões. Em 2 ocasiões, Cristo purificou seus recintos sagrados dos cambistas e daqueles que queriam transformá-lo em uma casa de comércio. E ele disse: Vós a chamais casa de Deus, mas Deus dificilmente a consideraria como tal, por conta de sua situação. Versículo 19: Mas em verdade vos digo que desolação virá sobre esta geração, como um ladrão na noite, e este povo será destruído e dispersado por entre todas as nações. O Senhor referiu-se a isso como a abominação da desolação, proferida pelo profeta Daniel a respeito da destruição de Jerusalém. Tradução de Joseph Smith, Mateus, capítulo 1, versículo 12. A destruição de Jerusalém da nação judaica ocorreu sim, assim como a destruição anterior pelos babilônios devido à iniquidade que reinava entre o povo. Menos de 40 anos após o Salvador predizer a destruição daquela geração, um exército romano, liderado por Tito, sitiou a cidade murada de Jerusalém. A fome na cidade excedia a resistência humana e, como Moisés havia profetizado,
Na severidade do cerco, as mães devoravam seus próprios filhos. Deuteronômio 28:57. Dentro da própria cidade, facções guerreiras de ladrões e assassinos buscavam dominar os cidadãos e roubar-lhes comida e tudo o que considerassem valioso. O templo e a cidade pegaram fogo na disputa pelo monte profanado, sobre o qual Herodes havia construído uma casa do Senhor para conquistar o favor dos judeus. Durante o massacre que seguiu, que chegou a centenas de milhares, o sangue literalmente correu pelas ruas em quantidade suficiente para apagar as chamas. O restante dos judeus que não foram destruídos nessa desolação foi espalhado por todas as nações. Jerusalém foi arada e reconstruída como uma cidade romana, desprovida de adoração verdadeira. Versículo 20. E este templo que agora vedes será derribado, de modo que não ficará pedra sobre pedra. A casa profanada de Deus não seria permitida em hipocrisia zombeteira. Em cumprimento literal à profecia do Senhor, soldados romanos, sob o comando de Tito, como já mencionei, desmantelaram os edifícios associados ao templo, pedra por pedra, após o cerco de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. O templo então ficou reduzido a um monte de escombros. Simbolicamente, o anúncio de que não ficaria pedra sobre pedra significava que a casa de Israel seria espalhada entre os de todas as nações, tribos e línguas, e que não restariam duas famílias lado a lado quando chegasse o fim de sua nação. Por outro lado, nos últimos dias, a coligação de Israel, família por família, simbolizará o favor de Deus repousando sobre eles mais uma vez. E o evento culminante dessa coligação dos últimos dias será a restauração de seu templo e de sua nação. Versículo 21. E acontecerá que esta geração de judeus não passará sem que se cumpram todas as desolações de que vos falei em relação a eles. Joseph Smith Mateus descreve essa desolação nos versículos 5 a 20. Então podem conferir lá. Os iníquos, eles não apenas mataram os apóstolos e os santos justos, mas também lutaram contra a doutrina de Cristo ensinada pelos apóstolos. Versículo 22. Dizeis saber que o fim do mundo virá. Dizeis também saber que os céus e a terra passarão. E com isto dizeis a verdade, porque assim é. Mas essas coisas de que vos falei não passarão, até que tudo se cumpra. E isto vos disse concernente a Jerusalém, e quando vier aquele dia, um remanescente será disperso entre todas as nações. Mas serão reunidos outra vez, contudo, permanecerão até que os tempos dos gentios se cumpram. A reunião dos judeus em Jerusalém é um dos sinais mais facilmente identificáveis dos tempos. Sinaliza o cumprimento do tempo dos gentios, a era atual em que vivemos. A coligação em Jerusalém prenuncia o período em que os tempos dos judeus começarão. Nessa era, os judeus começarão a aceitar o Evangelho e a desfrutar das bênçãos que dele advêm. À medida que os judeus dispersos por todo o Império Romano rejeitavam cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo, maior ênfase era colocada em levar o Evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo estava na vanguarda dessa obra maravilhosa. E o Senhor indicou que nos últimos dias o Evangelho restaurado iria até os confins da terra, primeiro aos gentios, e então, eis que se voltarão para os judeus. Doutrina e Convênios, seção 90, versículo 9. Esses eventos ocorrem ao longo de vários anos, e ainda há mais para acontecer. O cumprimento dos tempos dos gentios não será medido em um momento específico. Em vez disso, ocorrerá natural e gradualmente ao longo de um longo período de tempo, cujo alvorecer não está tão longe de nós. Versículo 26. E naqueles dias se ouvirá de guerras e rumores de guerras, e toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará, e dirão que Cristo retarda sua vinda até
o fim da terra. Os seguidores de Cristo acharam necessário, tinham que poupar sua vida, então eles acharam necessário fugir da espada. O cristianismo apóstata empunhou a espada à medida que os perseguidos se tornavam os perseguidores. Foi Constantino quem forjou a união da Bíblia e da espada ao adotar o cristianismo apóstata como religião oficial do reino. A disputa entre Roma e Constantinopla sobre qual seria a cidade principal trouxe consigo a ameaça de guerra entre essas duas cidades, ambas as quais se encaixam perfeitamente na descrição do revelador da mulher, a cidade, construída sobre 7 montanhas. Apocalipse 17, 9. Versículo 27. E o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante. A enxurrada de divórcios, abusos e esposas e filhos abandonados é o resultado da maldade que assola o mundo hoje. Pecados de moralidade levaram à legalização e ao aumento do número de abortos. Pornografia, perversões sexuais e adultérios abundantes abriram caminho para corações e lares partidos. E muitas vezes, apesar de tudo isso, os perversos perdem a sensibilidade. Seus corações estão frios em sólida indiferença à tristeza que causam e aos julgamentos de Deus que trazem sobre si mesmos. Iniquidade e frieza formam um círculo vicioso, em que uma se alimenta da outra até que os ímpios da terra amadureçam em sua corrupção. Como resultado, o Senhor virá em sua ira para destruir os ímpios endurecidos da face da terra em sua vinda. Versículo 28. E quando os tempos dos gentios chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu evangelho. Moroni referiu-se à chegada dos gentios como a plenitude dos gentios. Joseph Smith, História 1:41. A restauração da plenitude do Evangelho foi preordenada para ocorrer durante a era do tempo dos gentios. A condenação das nações gentias ocorre porque aquilo que era desde o princípio lhes é claramente manifesto e eles não recebem a luz. Doutrina e Convênios 93:31. Os tempos dos gentios se cumprirão, ou chegarão ao fim, na geração em que rejeitarem a restauração do Evangelho, ou seja, a nossa geração. Mas eles não a recebem, porque não percebem a luz e desviam de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. É isso que nós fazemos hoje, rejeitamos a luz por causa das filosofias dos homens, dos preceitos desses homens. E nessa geração se cumprirá o tempo dos gentios. E haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Mas entre os iníquos, homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. Muitos gostam de classificar essa praga como a própria Covid-19 que vivenciamos em 2020. Alguns associaram a epidemia do vírus HIV nos anos 80, mas muitas pragas e doenças ainda cobrirão a face da terra. Sobre os lugares santos, o elder Bruce R. McConkie explicou: o conselho de que os santos deveriam então permanecer no lugar santo significa que eles deveriam se reunir onde pudessem receber orientação profética que os preservaria das desolações daquele dia. O local de sua reunião tornou-se santo devido à retidão dos santos que compunham a congregação do Senhor. E quando esse dia chegar, os verdadeiros santos, guiados como os verdadeiros santos sempre são pelo Espírito de revelação, fugiram para Pela na Pérea e foram poupados. Isso com referência à própria destruição de Jerusalém. Então, onde estão esses lugares santos onde Cristo pretendia que seus discípulos permanecessem? Nessa dispensação, o Senhor ordenou que os santos se reunissem em Sião. Ele indica em Doutrina e Convênio 57 que o local da cidade da Nova Jerusalém
fica na região de Independence, Missouri. Todos os santos então se reunirão no Missouri? Eis que não há outro lugar designado, explicou o Senhor, além daquele que designei. Nem haverá outro lugar designado, além daquele que designei para a obra da coligação de meus santos. Claramente, o Senhor ordenou que as estacas de Sião sejam os lugares santos nos quais os santos permanecerão em preparação para a segunda vinda. O Senhor deu mais instruções na seção 115, no versículo 6. Há força na organização de uma estaca. Presidentes de estaca e bispos são ordenados e designados com chaves para guiar os santos em retidão. Além disso, os membros da igreja são organizados em quóruns e sociedades de socorro nos quais aprendem melhor as doutrinas do reino e seus deveres individuais. Sião é edificada uma estaca de cada vez. À medida que os membros são santificados e recebem as bênçãos do templo, Sião veste suas belas vestes. Assim, cada estaca em Sião pode se tornar um lugar santo para defesa contra a iniquidade e as tribulações dos últimos dias. E haverá terremotos também em diversos lugares e muitas desolações. E ainda assim os homens endurecerão o coração contra mim e levantarão a espada uns contra os outros e matar-se-ão uns aos outros. E quando eu, o Senhor, disse essas palavras aos meus discípulos, eles se perturbaram. Versículo 35, e disse-lhes: Não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Os sinais dos tempos anunciam dias gloriosos que virão. A segunda vinda do Senhor inaugurará um milênio, 1000 anos de paz e retidão. E as palavras do Salvador são apropriadas em Doutrina e Convênios 78, 17 e 18. Vós sois criancinhas, e ainda não compreendestes quão grandes bênçãos o Pai tem em suas próprias mãos e preparadas para vós. E não podeis suportar todas as coisas agora. Não obstante, tende bom ânimo, pois eu vos guiarei. Então nós não precisamos ficar aflitos por todos esses rumores de guerras, desastres naturais, pragas, doenças. O Senhor, se estivermos com Ele, estará nos guiando pela mão. Versículo 36. E quando começar a raiar a luz, será para eles como uma parábola que vos mostrarei. É uma referência à restauração do Evangelho nos últimos dias, esse raiar a luz. Olhais e vede as figueiras, e com vossos olhos as contemplais. E quando começam a brotar e suas folhas estão ainda tenras, dizeis que o verão está próximo. Hoje a gente não tem tanta visão de uma figueira por conta das cidades em que moramos, mas a figueira é uma árvore de países quentes. Algumas espécies atingem a altura de 9 metros. Passa o tempo de frio sem folhas, brotando na Palestina, por exemplo, em fevereiro ou março. O vento derruba a maior parte dos figos. Os que amadurecem são os figos temporãos. A grande colheita vem depois, em agosto ou setembro. Os figos serôdios. A nação de Israel adotou a figueira como árvore símbolo. A figueira brotando pode representar a nação judaica que nasce na Palestina e controla a cidade onde esteve situado o templo. Assim como o aparecimento das folhas nas árvores é um sinal certo de que o verão está próximo, assim também o surgimento de Israel e a sua localização exatamente no ponto mais crítico do globo são uma prova certa de que Jesus Cristo deverá voltar logo. Vamos ver no versículo 39, e acontecerá que aquele que me teme estará esperando que venha o grande dia do Senhor. Sim, os sinais da vinda do Filho do Homem. É um grande dia. E Joseph Smith diz o seguinte em 2 de julho de 1839: Eu profetizarei que os sinais da vinda do Filho do Homem já começaram. Uma pestilência assolará após a outra. Em breve teremos guerra e derramamento de sangue. A lua se transformará em sangue. Testifico dessas coisas e que a vinda do Filho do Homem está próxima às vossas portas.
Se nossas almas e nossos corpos não aguardarem a vinda do Filho do Homem, e depois que morrermos, se não aguardarmos, estaremos entre aqueles que clamam para que as pedras caiam sobre nós. Versículo 42. E antes que venha o dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua tornar-se-á em sangue, as estrelas cairão do céu. O elder Bruce Armaconk observou o seguinte: aprendemos que os sinais prometidos ocorrerão depois que a abominação da desolação varrer Jerusalém pela segunda vez. Eles virão, portanto, quase na hora exata da segunda vinda. De outros relatos bíblicos desses mesmos sinais, aprendemos que a terra tremerá e cambaleará como um homem embriagado. Por exemplo, na seção 88 de Doutrina e Convênios. E se moverá de seu lugar, Isaías capítulo 13, que as ilhas se tornarão uma só terra, Doutrina e Convênios, seção 133, e que as estrelas serão lançadas de seus lugares, ainda na seção 133. Assim, parece que quando o Senhor aparecer e a terra for restaurada a seu estado paradisíaco, haverá grandes mudanças físicas. Quando os continentes se tornarem uma só terra e a terra oscilar de um lado para o outro, com tudo o que então ocorrer, certamente parecerá aos homens como se as próprias estrelas do céu estivessem sendo arremessadas de seus lugares. E assim será no que diz respeito à sua relação com a terra. Então, quando nós estamos nos movendo rapidamente, o que está parado parece que está em movimento, é a lei da física. Então, talvez essa terra seja removida do local onde hoje nós a conhecemos e seja puxada, trazida para junto do Salvador para ocupar o seu lugar celestial. Nessa movimentação, parece que as estrelas estão caindo, parece que as estrelas estão se movimentando e sendo arremessadas. Pode ser uma das razões para ela cambalear e ver essas estrelas caindo. Versículo 43. E o remanescente será reunido neste local. A nação judaica será mantida e reunida em Jerusalém. E então me procurarão, e eis que virei, e ver-me-ão nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, com todos os santos anjos, e quem não me procurar será rejeitado. Esse é o sinal do Filho do Homem. Na conferência da Igreja de abril de 1843, o profeta Joseph Smith testificou o seguinte: haverá guerras e rumores de guerras, sinais acima nos céus e abaixo na terra. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Terremotos em diversos lugares. Os mares se agitarão além dos seus limites. Então aparecerá um grande sinal do Filho do Homem no céu. Mas o que o mundo fará? Dirão que é um planeta, um cometa, etc. Mas o Filho do Homem virá como o sinal da vinda do Filho do Homem, que será como a luz da manhã que surge do Oriente. Versículo 45. Mas antes que desça o braço do Senhor, um anjo soará sua trombeta, e os santos que dormiram ressurgirão para encontrar-me nas nuvens. Miguel é Adão, o primeiro homem. Ele é o principal entre os filhos de Deus e recebeu as chaves da salvação sob o conselho e a direção do Santo, Doutrina e Convênios, seção 78, versículo 16. Esse santo é Jesus Cristo. O soar da trombeta de Miguel serve para anunciar a ressurreição dos mortos. O Filho de Deus rompeu as cadeias da morte para todos por meio de seu sacrifício expiatório e ressurreição. É esse mesmo argumento que será usado para nos poupar. O profeta Daniel associou Adão ao tempo da ressurreição de seu povo. Parece que a trombeta com a qual Adão anuncia a ressurreição dos mortos também representa as chaves que Adão possui para dirigir a ressurreição. É perfeitamente apropriado que Adão, que impôs a morte a toda a sua posteridade, seja aquele a chamá-los de seus túmulos. A ressurreição dos justos acontece antes da destruição dos ímpios.
como nós podemos ler em 1 Tessalonicenses 4,16, na tradução de Joseph Smith. Versículo 47. Então o braço do Senhor descerá sobre as nações. Aqueles que lutam contra o remanescente judeu reunido em Jerusalém serão destruídos na vinda do Senhor. E o Senhor revelou que quando estiverem no cerco, tanto contra Judá como contra Jerusalém, ele fará de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos ao redor. Isso nós podemos achar em Zacarias, capítulo 12 e no capítulo 14. Versículo 48. E então o Senhor assentará o pé sobre este monte, e ele será fendido pelo meio. E a terra tremerá e vacilará de um lado para outro, e os céus também estremecerão. O Salvador ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14, 4. Nós devemos nos lembrar que fazer um convênio em hebraico, kara berit, significa literalmente cortar um convênio. O Senhor instruía que o animal que fosse oferecido nesse sacrifício seria cortado ao meio, um pedaço dele, na região do abdômen geralmente, um pedaço dele era colocado ao norte, outro ao sul, e as partes que entravam em convênio passariam pelo meio deles. Talvez seja isso que o Senhor queira passar, fendendo o Monte das Oliveiras, um pedaço para o norte, outro para o sul, que ele entra em convênio conosco, que nos dará a vida eterna? Talvez. Versículo 49. E o Senhor fará soar a sua voz, e todos os confins da terra ouvi-la-ão. E as nações da terra prantearão, e os que riram verão sua insensatez. Aqueles que riem hoje do Evangelho de Cristo verão quão tolos eles foram. E a calamidade cobrirá o desdenhador, e o escarnecedor será consumido. E os que tiverem procurado a iniquidade serão cortados e lançados no fogo. E então os judeus irão olhar para mim e dizer: que feridas são essas em tuas mãos e em teus pés? Então saberão que eu sou o Senhor. Pois dir-lhes-ei: estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. E então eles prantearão por causa de suas iniquidades e lamentar-se-ão por terem perseguido o seu rei. Este é o grande dia em que o Salvador resgatará os rejeitados de Judá e realizará seu glorioso plano para a redenção deles. É o seu espírito que agora inspira muitos a se reunirem em sua antiga pátria. É o espírito do diabo que inspira os ímpios a se reunirem contra Jerusalém para destruir o remanescente judeu reunido. O espírito de expectativa messiânica encherá novamente os corações da nação perseguida e esperançosa. Em glória e grande poder, o Senhor descerá para salvá-los da destruição pelas mãos de seus inimigos. E sem dúvida, eles então verão as feridas inesperadas nas mãos, nos pés e no lado do Messias. E aí perguntam, em cumprimento à profecia de Zacarias, em Zacarias 13, 6. Isaías glorificou-se no dia da redenção judaica, quando finalmente as escamas da tradição cairão dos olhos deles, permitindo-lhes ser iluminados. Isaías 66, 5 a 8. Naquele dia, os judeus justos serão como seu antigo equivalente Saulo de Tarso, quando o Senhor lhe apareceu na estrada para Damasco. Eles também se desviarão das tradições de seus pais, o que significa que aquele ser maligno virá e tirará a luz e a verdade. Doutrina e Convênios 93, 39. Mas o Senhor promete: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém
o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem trespassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente por seu primogênito. Naquele dia, uma fonte se abrirá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a impureza. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 1. E então, versículo 54, as nações pagãs serão redimidas, e os que não conheceram lei alguma tomarão parte na primeira ressurreição, e ser-lhes-á tolerável. As nações pagãs são aquelas que, em geral, não são judias nem cristãs. Os justos muçulmanos, hindus, budistas, agnósticos e os justos de qualquer outra classe ou crença serão poupados da destruição dos ímpios e habitarão a terra em seu estado paradisíaco. O profeta Joseph Smith explicou: dizer que os pagãos seriam condenados por não crerem no evangelho seria absurdo, e dizer que todos os judeus que não creem em Jesus seriam condenados seria igualmente absurdo. Pois como podem crer naquele de quem não ouviram falar, e como podem ouvir sem um pregador? E como pode pregar a menos que seja enviado? Consequentemente, nem judeus nem pagãos podem ser culpados por rejeitar as opiniões conflitantes do sectarismo, nem por rejeitar qualquer testemunho que não seja enviado por Deus. Pois assim como o pregador não pode pregar a menos que seja enviado, o ouvinte não pode crer sem ouvir um pregador enviado, e não pode ser condenado pelo que não ouviu. E estando sem lei, terá que ser julgado sem lei. A liberdade de culto será desfrutada por todos naquele grande dia milenar. O arbítrio será valorizado por todos os que amam e buscam a verdade. Haverá aqueles que se apegarão a falsas noções e manterão sua lealdade a falsas igrejas. A obra missionária e o ensino do Evangelho necessariamente continuarão até que todos conheçam o Senhor. Jeremias 31, 34. Nem toda a iniquidade cessará no início do milênio. Alguns rejeitarão o testemunho de Jesus Cristo e sua missão divina. O profeta Joseph Smith ensinou que haverá homens iníquos na terra durante os 1000 anos. As nações pagãs que não subirem para adorar serão visitadas pelos julgamentos de Deus e, por fim, serão destruídas da terra. Aqueles que não conheciam a lei ou pecaram por ignorância devido às tradições de seus pais terão a oportunidade de receber o testemunho de Jesus e ser contados entre os santos. E Satanás será amarrado, versículo 55, para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens. Nefe ensinou que Satanás será preso porque os iníquos serão destruídos e Cristo virá para governar e reinar. 1 Nefe 22, 15, 26. Assim, podemos ver que no reino milenar do Salvador, Satanás será preso pelo poder de Deus e posteriormente mantido sob controle pela retidão do povo do Senhor. Versículo 59. Porque o Senhor estará em seu meio, e sua glória estará sobre eles, e ele será seu rei e seu legislador. O Senhor em várias ocasiões iniciou esse tipo de governo, explicou o profeta Joseph Smith. E ele continua: e prestou seus serviços à família humana. Quando os filhos de Israel foram escolhidos, com Moisés à frente, eles deveriam ser um povo peculiar entre o qual Deus colocaria seu nome. Seu lema era: o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso rei, e ele reinará sobre nós. Enquanto estivessem nesse estado, eles poderiam verdadeiramente dizer: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Seu governo era uma teocracia. Eles tinham Deus para fazer suas leis e homens escolhidos por ele para administrá-las. Ele era o seu Deus e eles eram o seu povo. Moisés recebeu a palavra do Senhor do próprio Deus. Ele era a boca de Deus para Arão, e Arão ensinava o povo tanto em assuntos civis quanto eclesiásticos. Ambos eram um, não havia distinção.
Assim será quando os propósitos de Deus forem cumpridos, quando o Senhor for rei sobre toda a terra, e Jerusalém seu trono. A lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Esta é a única coisa que pode trazer a restituição de todas as coisas ditas por todos os santos profetas desde que o mundo existe. A dispensação da plenitude dos tempos, quando Deus reunirá todas as coisas em uma só. Outras tentativas de promover a paz e a felicidade universais na família humana provaram-se infrutíferas. Todos os esforços falharam. Todos os planos e desígnios caíram por terra. É preciso a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus e o poder de Deus para realizar isso. O mundo teve um julgamento justo por 6.000 anos. O Senhor, Ele mesmo, julgará os 7.000. Aquele a quem pertence o direito possuirá o reino e reinará até que tenha posto todas as coisas debaixo de seus pés. A iniquidade esconderá sua cabeça grisalha, Satanás será preso e as obras das trevas destruídas. A justiça será posta à prova e o julgamento ao prumo, e aquele que teme ao Senhor será o único exaltado naquele dia. Assim nos instruiu o profeta Joseph Smith. Versículo 60. E agora eis que vos digo que nada mais vos será dado saber concernente a este capítulo, até que o Novo Testamento seja traduzido, e nele todas essas coisas serão dadas a conhecer. A tradução do livro de Mateus no Novo Testamento começou enquanto Gênesis ainda estava sendo traduzida. No dia seguinte ao recebimento dessa instrução, 8 de março de 1831, o profeta Joseph Smith iniciou a tradução de Mateus. Com o tempo, o trabalho de tradução chegou a Mateus 24, no qual as verdades restauradas e examinadas nesta seção 45 foram reveladas. Assim, a promessa do Senhor aos santos foi cumprida. Além disso, outras verdades da restauração foram reveladas durante o trabalho de tradução do Novo Testamento e tiveram profunda influência nas revelações recebidas e compiladas em Doutrina e Convênios. Versículo 63. Ouvis falar de guerras em terras estrangeiras, mas eis que vos digo que estão próximas, sim, as vossas portas. E daqui a não muitos anos ouvireis falar de guerras nas vossas próprias terras. O Senhor conhece o coração dos homens e sabia de antemão da carnificina que resultaria da guerra civil. 2 anos após essa revelação, o profeta Joseph Smith declarou: Estou preparado para dizer, pela autoridade de Jesus Cristo, que não se passarão muitos anos antes que os Estados Unidos apresentem uma cena de derramamento de sangue sem paralelo na história de nossa nação. Versículo 65. Vamos ler o 64 para entender essa ideia do 65. Portanto, eu, o Senhor, disse: Saí das terras do leste, reuni-vos, ó élderes de minha igreja, ide para as regiões do oeste. Foi isso que eles fizeram indo para Ohio, Kirtland. Chamai os habitantes ao arrependimento, e à medida que eles se arrependerem, estabelecei igrejas para mim. E aí, com essas igrejas estabelecidas para o Senhor, e com um só coração e com um só pensamento, ajuntai vossas riquezas para comprar uma herança que mais tarde vos será designada. Os santos, eles têm a oportunidade de estabelecer Sião na terra, assim como o povo justo dos dias de Enoque. Como diz Moisés 7, 18 a 19. E o Senhor chamou seu povo de Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão. E não havia pobres entre eles. E Enoque continuou sua pregação em retidão ao povo de Deus. E aconteceu que em seus dias ele construiu uma cidade que foi chamada Cidade de Santidade. Sim, Sião. E esse local, no versículo 66, que ele diz que a herança que mais tarde vos será designada será chamada Nova Jerusalém, versículo 66, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar seguro para os santos do Deus Altíssimo. E a glória do Senhor ali estará,
e o terror do Senhor também ali estará. Tanto que os iníquos não virão a ela, e será chamada Sião. Sião não se limita então a uma cidade ou a uma terra. Embora o conceito de Sião possa ser entendido em seu estágio inicial como uma cidade, Isaías profetiza que Sião se romperá à direita e à esquerda. O profeta Joseph Smith disse o seguinte: Vocês sabem que tem havido grande discussão em relação a Sião, onde ela fica e onde se realizará a coligação da dispensação, e que agora vou lhes contar. Os profetas falaram e escreveram sobre ela, mas farei uma proclamação que abrangerá um campo mais amplo. Toda a América é a própria Sião, de norte a sul, e é descrita pelos profetas que declaram que é a Sião, onde deveria estar o monte do Senhor e que deveria estar no centro da terra. Elder Erastus Snow explicou o seguinte: quando os primeiros santos ouviram pela primeira vez a plenitude do evangelho pregado pelos primeiros líderes e leram as revelações dadas por meio do profeta Joseph Smith, nossas ideias sobre Sião eram muito limitadas. Mas, à medida que nossa mente começou a crescer e se expandir, começamos a considerar Sião como um grande povo e as estacas de Sião como numerosas. Deixamos de estabelecer limites para Sião e suas estacas. Versículo 68. E acontecerá entre os iníquos que todo homem que não tomar sua espada contra seu próximo terá que fugir para Sião, por segurança. Os iníquos, eles não respeitam a vida. Aqueles que têm sede de derramamento de sangue criam cenas incompreensíveis para a mente da maioria dos santos. É isso que nós vemos hoje em dia. Mormon lamentou as condições decaídas e a depravação de seu povo nas últimas batalhas entre os nefitas e os lamanitas. Os iníquos dos últimos dias superarão a iniquidade dos povos do livro de Mormon, que lutaram em grandes exércitos nacionais. O profeta Ezequiel escreveu que entre os exércitos dos iníquos nas guerras dos últimos dias, inclusive na batalha de Gog e Magog, a espada de cada um será contra seu irmão. Na revelação em questão, o Salvador continuou a expor as palavras de Zacarias. Durante o cerco de Jerusalém, que precede a aparição do Senhor aos judeus no Monte das Oliveiras, os iníquos se voltarão uns contra os outros. Zacarias 14, 13. E acontecerá naquele dia que haverá grande tumulto da parte do Senhor entre eles, e cada um pegará na mão do seu próximo, e a sua mão se levantará contra a mão do seu próximo. Versículo 71. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações, e virão a Sião cantando com cânticos de eterna alegria. Há pessoas boas entre todas as nações. Com o tempo, o Senhor buscará cada um de seus filhos, e eles receberão as bênçãos de conhecer a plenitude do Evangelho. Na oração dedicatória do templo de Kirtland, o profeta Joseph Smith suplicou a Deus: E em qualquer cidade em que teus servos entrarem, e o povo dessa cidade receber seu testemunho, que a tua paz e a tua salvação estejam sobre essa cidade, para que reúnam os justos daquela cidade, para que venham a Sião, ou às suas estacas, os lugares de tua designação, com cânticos de eterna alegria, e até que isso se cumpra, que os teus julgamentos não caiam sobre esta cidade. Doutrina e Convênios, seção 109, versículos 39 e 40. Em particular, a coligação dos justos busca encontrar e salvar a casa de Israel espalhada por todas as nações. O Salvador também se referiu a esse trabalho como colher o trigo do meio do joio antes que o campo seja queimado. Assim, antes da destruição dos ímpios, o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Tradução de Joseph Smith, de Mateus, capítulo 1, versículo 31. Versículo 72. E agora vos digo, não deixeis que estas coisas se espalhem pelo mundo, até que me seja conveniente, para que realizeis esta obra aos olhos do povo e aos olhos de vossos inimigos, para que eles não saibam de vossas obras até que tenhais realizado o que vos mandei. Lembrem-se que eles estavam em perseguição. Eles já fugiram por conta da perseguição que estava.
cada vez mais assolando os santos no leste. E eles já estavam sendo difamados na região que eles foram. Então o Senhor pediu que essas coisas ainda ficassem guardadas. No versículo 73, para que quando souberem, reflitam sobre essas coisas. Nós estamos sabendo dessas coisas agora, à medida que nós lemos essas palavras do Senhor. Então nós devemos refletir sobre elas. Pois quando o Senhor aparecer, será tão terrível para eles que serão tomados de temor e permanecerão afastados e estremecerão. E todas as nações temerão por causa do terror do Senhor e do poder de sua força, assim seja. Amém. Nós não precisaremos temer, porque estaremos em nossos ou nos lugares santos que o Senhor designou, e teremos conhecimento dessas coisas. Estaremos preparados. Portanto, se estiverdes preparados, não temereis.